Olá, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindas aqui ao nosso Farol de Limeira especial. Hoje entrevistando a vice-prefeita Érica Tan, que está conosco, amiga de longa data. Programa especial de hoje dedicado ao Agosto Lilás, entre outros assuntos que iremos discutir aqui no nosso programa, o mês de prevenção contra a violência contra a mulher. Bom, Érica, que satisfação, que alegria mesmo estar aqui ao seu lado. Beto, eu fico muito feliz de estar aqui com você nesse dia, para que a gente possa aí conversar um pouco e lembrando aqui da nossa ligação histórica, das nossas famílias de tempos passados e presentes, né, que são tão importantes para a gente discutir o futuro da nossa cidade. E aqui eu destaco o seu papel sempre muito importante aí à frente, sempre de empreendimentos tão importantes e que trazem exatamente o que a gente precisa. É cultura, informação, então é uma grande honra estar aqui com você. Bacana, fico feliz. Eu queria começar o nosso bate-papo com algo que está me chamando muito a atenção, porque quando a gente fala... E nós temos uma integrante aqui do nosso Farol, a Leilani de Paula, que ela é treinadora física e comportamental. E ela foi uma das primeiras pessoas a desenvolver aqui uma teoria, e ela falou isso com muita naturalidade, por isso que eu queria começar com essa abordagem. Ela fala assim: Roberto, já foi o tempo que a mulher tinha que aparecer toda espancada em delegacia de polícia, né? Toda com marca roxa para denunciar a agressão física. Hoje, o que me preocupa é a agressão psicológica. E eu queria, Érica, começar exatamente com isso e com, talvez, informações do dia a dia que você receba sobre a agressão psicológica que algumas mulheres têm sofrido e como que elas se livram disso. A violência contra a mulher, ela permeia diversos campos, né? E a gente tem aí a patrimonial, nós temos a psicológica, que é um ponto fundamental também para se chegar à violência física. E isso é importante que a gente saiba, porque normalmente o agressor, aquele que é companheiro, né, dessa mulher, acaba usando muito a violência psicológica para depois chegar na física, porque é o controle, né? É o controle sobre a mulher, sobre as decisões das mulheres e muitas vezes levando essa mulher a se sentir culpada. Isso é uma coisa que a gente vê muito, Beto, quando a gente conversa com uma mulher vítima de violência que ainda não entendeu o contexto que ela está inserida, ela achar que a culpa é dela. Né? E isso é uma coisa cultural também. A gente vê muitas mulheres que são vítimas de violência sexual, por exemplo, se sentindo culpadas por estar em algum lugar que, às vezes, as pessoas acham que ela não deveria estar, e esse julgamento, tanto dela própria quanto até da sociedade, é muito pesado. Né? A gente vê casos aí em que a mulher é julgada pela roupa que ela está. Mas se ela não tivesse com essa roupa, ela não teria incitado o agressor a fazer isso. Então, seja tanto no campo da violência doméstica, aquela que ocorre em casa, que ocorre entre pessoas que têm um vínculo, ou a violência sexual, essa parte da violência psicológica também é fundamental, porque ela dá acesso a outros tipos de violência. Quando a gente fala aí do clássico da violência contra a mulher, essa violência doméstica, a gente sabe que há um ciclo, né? E a psicológica faz parte desse ciclo, no sentido de menosprezar essa mulher, tirar a autoconfiança dessa mulher. A gente percebe que tem mulheres que são muito fortes, né? E são muito inteligentes. Isso não tem a ver com a inteligência, mas ela passa por um processo psicológico, né? Porque é lógico, se está com alguém é porque gosta, né? Então tem essa dependência emocional e faz com que ela realmente comece a não acreditar mais em si, a se sentir humilhada, incapaz, burra, enfim, diversas coisas que ele vai somando nessa violência psicológica para ter o controle e o domínio sobre a vida da mulher. Né? E ela se torna realmente muito fragilizada. Eu falo que a violência é um processo de destruição, né? De abrir buracos na personalidade dessa mulher.
estava batendo um papo com a Márcia ainda nesse final de semana. Ela contou o caso de uma amiga casada, o casamento relativamente em ordem, e de repente esse homem simplesmente desapareceu. Deixou ela. Eles têm um negócio em comum, ela trabalha no negócio, ele pegou a secretária, sumiu do mapa e deixou essa mulher sem chão emocional, né? Ficou sem marido de uma hora para outra e ainda tem que tocar um negócio com a presença do marido à distância. Olha que situação embaraçosa. É uma situação bem complicada, mas tenho certeza que ela vai ter força e vai continuar aí à frente do negócio. E eu falo, exatamente, melhor que tenha ido embora, né, nesse sentido, do que ter ficado com o negócio, ela ter ainda que começar uma nova vida, e não é fácil, dependendo da idade que a gente está, não é fácil recomeçar a vida, né? E a gente, nossa, Beto, tem casos assim que a gente toma conhecimento trabalhando nessa área, que a gente desacredita da humanidade. Eu já atendi casos em que ela relatou que o agressor arrancava as unhas do pé com alicate. Né? Então, esse sofrimento, e todo fim de relacionamento a gente sofre, isso é normal, né? Mas a gente tem a volta por cima, né? Mas quando entra a violência, é algo que demanda tempo para essa vítima se restabelecer. Mas é importante a gente dizer, tem vida após a violência. Isso as mulheres precisam acreditar. Eu sou até um pouco contra, Beto, e até falei isso numa reunião da rede, que, aliás, vai ter de novo, da rede Elza Tanque, no sentido da gente começar a passar todos os folders, etc. A gente sempre usa muito a imagem da mulher com o olho roxo, né, com a mulher naquela situação, mas eu queria realmente passar a noção que, embora tenha passado por isso, você pode voltar a ser feliz. Se você fizer da forma correta, se libertar do jugo desse agressor. A vida após a violência, sim. Marcas vão ficar? Vão. Mas as mulheres têm que acreditar. Há uma outra vida esperando essas mulheres fora da violência. E algo que traumatiza, né? Eu vou dar um exemplo simples. Minha esposa foi assaltada à mão armada. Não, graças a Deus não aconteceu nada de mais grave, mas Érica, ela está há 2 meses assim, ela não pode ver gente na rua estranha, que ela muda de calçada. Ela está comigo no final de semana, ela estava lá, não vem para o lago, nós fomos buscar o carro na hora de ir embora, ela viu gente na rua, ela falou, Beto, muda de coisa. Ela está absolutamente traumatizada ainda com aquela agressão. São algumas coisas que realmente a gente passa na vida, né, Beto, que de um lado a gente fica muito preocupado, mas de outro também a gente fica atento, né? Isso é importante, porque muitas vezes a gente leva a vida como se as coisas não acontecessem conosco, né? Acontecem com os outros. A gente fica sabendo de algo que aconteceu. E a gente deixa de tomar alguns cuidados, né? A gente não pode se virar escravo, nem dependente de uma segurança muito grande. Mas é sempre bom a gente estar esperto, e isso também vale para as mulheres, principalmente na hora de começar um relacionamento, né? Saber que tem sinais que são importantes, e as mulheres, sabendo esses sinais, acabam se precavendo de algumas situações, do mesmo jeito que a gente tem que ter, né? Aquela história, vamos entrar em casa com o carro, dá uma olhada, né? Dá uma volta no quarteirão antes, evita a rua muito escura. Isso é importante para a gente. Infelizmente, o mundo não é um lugar seguro, né, Beto? Verdade. Não é, a gente tem que tomar cuidado, sim. Mas vai passar, Beto, vai melhorar. A gente fica realmente com trauma. Eu também já tive casos assim, que eu estava no carro, o cara está com o revólver no carro, pediu carteira, e a gente fica com aquilo um pouco na cabeça, né? Tomara que fique um pouquinho da parcela para a gente tomar mais cuidado nas coisas. Queria falar um pouquinho sobre a rede Elza Tanque, né? Exatamente, a gente fala muito assim de prevenção, mas tem o cuidado imediato também. Queria que você explicasse um pouco do trabalho da rede Elza Tanque.
A gente tem que ver, Beto, que são pontos diferentes de trabalho que a gente precisa fazer. Um é a prevenção, falar sobre isso, mudar essa cultura que tem, né, referente ao corpo da mulher, a posse da mulher, né, e outro que é o atendimento às vítimas que estão sob aquele impacto da violência. E a rede, eu fiz uma primeira reunião no primeiro ano do meu mandato, e comecei a reunir várias pessoas. Eu tenho essa linha de trabalho, porque minha mãe também trabalhava nessa linha, e eu comecei a reunir várias pessoas e entidades que faziam trabalho pela mulher ou que são importantes nesse fluxo de atendimento. A Polícia Civil, a Militar, a Secretaria de Saúde, enfim. Eu fui traçando e coloquei 3 mulheres vítimas de violência para falar referente a isso. E elas contaram como é difícil, porque quando a gente não desce no chão da fábrica, a gente não consegue entender, né? Então, é importante isso. Aí nós ficamos 1 ano trabalhando para criar esses fluxos, aí fiz a lei, e a Rede Alzatan, que tem sido reconhecida aí, até pelo Estado, pelo trabalho que faz, virou referência. E aqui eu falo, a importância da rede e o que mais sustenta a rede, trabalhando do jeito que trabalha, é exatamente uma colocação que eu fiz logo no começo. Eu não quero apontar defeitos no atendimento do outro, eu quero perguntar o que eu posso ajudar nesse atendimento. Qual a dificuldade, por exemplo, que a Polícia Civil tem, qual a dificuldade que a Secretaria de Saúde tem, para que a gente possa tentar, no fluxo, resolver. E a gente tem até, dentro da rede, casos assim emblemáticos que a gente tira como exemplo, né? Eu chamo de casos pilotos ou sentinelas, em que a gente modifica a forma de atendimento porque a gente está perdendo essa mulher em algum lugar. Então, é muito dinâmico, a gente presta atenção e vai modificando os atendimentos para a gente poder dar conta de realmente atender essa mulher. Eu estou tocando nesse assunto porque eu me lembro como se fosse hoje. Eu bati uma foto quando, na época, o secretário de Segurança, Michel Temer, veio aqui para Limeira para inaugurar a delegacia da mulher, né? E a sua mãe estava presente, claro. Foi um trabalho grande dela para conseguir para cá a delegacia. E de lá para cá, o seu olhar sobre a delegacia especializada de atendimento para a mulher mudou ou não? Olha, vamos lá. Não é o meu olhar que mudou. Houve durante um bom tempo, e isso criou uma dificuldade muito grande para as delegacias de defesa da mulher, né? Esse que foi criado aqui no estado de São Paulo e hoje é no Brasil inteiro, né? E a doutora Rose foi nossa primeira delegada em São Paulo e hoje ela é presidente do Conselho da Condição Feminina do Estado. E eu mantenho muito contato com ela. Houve um tempo em que começou, Beto, a se colocar muitos atendimentos junto à Delegacia de Defesa da Mulher, né? Vamos dizer que inchou a Delegacia de Defesa da Mulher com outros assuntos, né? Como o idoso, como criança e adolescente, como a pessoa, o portador de deficiência, enfim. Depois, com decreto, há pouco tempo, do ex-governador, a delegacia volta a ser especializada, voltando o seu atendimento à mulher vítima de violência e criança e adolescente vítima de violência sexual. Algumas pessoas hoje encaram assim, mas a delegacia deixou de fazer outro serviço. Não, ela só voltou a fazer, porque não estava sobrando mais espaço. Eram tantas coisas colocadas, né? Acessórios, penduricalhos, colocados na função da delegacia, que acabou dando problema. Entendi. No atendimento à mulher vítima de violência. Porque são casos que requerem muito, e aqui mando um beijo para a doutora Evelyn, que está à frente da nossa delegacia, que é um trabalho tão difícil, porque requer uma atenção tão grande que o excesso de funções da delegacia acabou prejudicando. Então, eu sou favorável realmente que a Delegacia da Defesa da Mulher volte a ser, nessa visão, especializada. Nós temos aí uma lei nova, né, falando que é 24 horas,
mas ainda não é realidade, né? Entre a lei e o chão da Sim, fábrica, sim, nem sim. é a realidade, né? Serem todas mulheres dentro da delegacia, também é dificultoso. A gente não tem um número grande de mulheres assim na Polícia Civil que se interessem pela carreira, né? Então, a gente tem que fazer o que é o melhor e o que é a realidade, né? A realidade a gente tem que fazer ela melhorar, mas tem que ter muita pé no chão para fazer esse trabalho. Eu me considero um observador da vida, né? Até porque tudo me interessa para escrever, para debater, para analisar. Uma vez eu levei minha mãe, ela tinha sofrido um acidente doméstico e ela ficou com a cabeça ensanguentada. É uma região, sai muito sangue e tal, e ela foi... Chegamos a um pronto atendimento de um hospital particular aqui em Limeira, minha mãe com a cabeça sangrando, com 87 anos, 86 anos na época, e espera que a gente atende já já. Eu fiquei indignado com aquela situação, porque era uma senhora com quase 90 anos, sangrando, e o sujeito tratou como se fosse assim um caso... Espera aí que a gente já atende. Muito bem. Aliás, esse hospital... Eles se acham assim, um hospital, né, muito bom, com muito padrão de atendimento, e quando a gente está em São Paulo, a gente percebe o que é padrão de atendimento de um hospital de primeiro mundo. Mas, voltando a isso, quando a Márcia foi assaltada, fui com ela em uma delegacia, normal, não era da mulher, óbvio, mas foi a mesma coisa, Érica. A mulher falou, espera que eu já atendo já. E ela estava absolutamente traumatizada, porque ela ficou com um cano de revólver. Bom, onde eu quero chegar? Hoje em dia muito se fala em humanização, né, de tudo, né? A gente tem que ser mais compassivo, a gente tem que ter mais empatia com as pessoas. E quando uma mulher, eu presumo, ela chega numa delegacia, vítima de uma agressão física, digamos, que é a mais normal, se ela não tiver um acolhimento à altura da agressão que ela sofreu, se ela não se sentir acolhida por uma área pública relevante como é de segurança, essa mulher pode virar e voltar para casa, sim, desacreditar na própria justiça. Então, sim, você não acha que nós temos que investir também nesse atendimento um pouco mais próximo das vítimas de violência, de modo geral? Com certeza. Eu entendo, assim, ponto fundamental, todo o atendimento que tem dentro da Polícia Civil, né? Limeira tem, e é assim, uma exceção muito boa, porque quando a gente fala delegacia da mulher, né? Não são todos os municípios que têm. Uhum. Né? Então, já ter um lugar especializado, onde as pessoas têm um olhar voltado, sem deixar de ser polícia. Né? Claro. A gente precisa entender que a Polícia Civil ela é investigativa, né? E ela tem normas de polícia. Né? Não é um local apropriado, por exemplo, como uma psicóloga no sentido de acolhimento e entender. Mas elas têm que passar por um treinamento, as pessoas que fazem parte da Polícia Civil, um treinamento, mas é de acordo com como é a sociedade. A gente vai ter gente que tem condições de fazer isso e outros que não têm. Uhum. Selecionar os funcionários que são adeptos desse tipo, porque a gente faz concurso público, né, Beto? Claro. Concurso público a gente vê conhecimento. A gente não vê no funcionário público se ele é empático ou não. Sim, né? Sim. Consequentemente, a gente precisa selecionar pessoas para estarem nesses serviços dentro do corpo oferecido pela polícia, dos funcionários, pessoas que tenham condições de fazer esse tipo de atendimento. Pode ser que ele seja um ótimo profissional, mas não tenha, por exemplo, o trato com a pessoa. Ele pode montar uma documentação como ninguém. Né? Porque, às vezes, Exatamente. As pessoas têm habilidades diferentes. Exatamente. Outras pessoas têm esse aconchego, esse abrir o braço e entender a dor alheia, mas isso não é comum a todos. Então, é muito importante que a Polícia Civil sempre capacite e escolha, dentro dos profissionais que lhe são ofertados, né, as pessoas que tenham a aptidão para o trabalho, para aquele atendimento. Eu falo,
Trabalhar numa delegacia não é fácil, Beto, porque ninguém vai lá por motivos bons. Exatamente. Né? Imagine esse profissional, o quanto sofre também, né, ao ouvir só desgraça. Né? Essa pessoa também é um ser humano. Né? E também é afetado psicologicamente pelas histórias. Né? Então, como um hospital. O hospital só é bom, de fato, quando a gente vai ou para ter filho, né? Ou para fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, quando a pessoa quer. Né? Mas, no resto, são doenças. Exatamente, né? exatamente. É difícil entender o profissional e eles precisam ter suporte para aguentar isso. Não é fácil você ver uma criança doente, não é fácil você ver uma criança estuprada. E esses profissionais têm que ter essa capacidade de aguentar, né? Então, precisa ser diferenciado e ter esse olhar. Você toca num ponto fundamental, porque de tanto receber esse tipo de clientela, não é fácil. Você vai se habituando com isso. E a gente não pode se habituar. Exatamente. Cada caso é um caso. Exatamente. Então, essas pessoas precisam ter sempre um olhar né? E a gente de fora também entender aquele profissional, porque, para quem trabalha com violência, Beto, não é fácil a gente ouvir os relatos, né? Não é fácil a gente não se doer, e não é fácil saber tratar aquilo. Então, por isso eu falo, é muito importante que achar a pessoa certa para colocar no lugar certo. Nem todas as pessoas têm a capacidade, né, de ouvir aquilo e se manter firme, porque precisa tomar providências, né, dentro da lei. Né? Não é o que a vítima, muitas vezes, espera que seja tomada uma providência ali, mas tem todo um trâmite que é necessário. Né? Então, fica aquém do desejo da vítima, né, de sair daquela situação, mas a gente tem que entender que é um caminho que tem que ser percorrido. Né? Porque, digamos, se ela fala na delegacia, ela está lá espancada, vítima de violência doméstica, e aí ela faz um registro e ela tem que voltar para casa. Então, aí depende se o caso for de urgência, né? Isso vai ter as medidas protetivas. Nós temos um atendimento, isso também faz parte do fluxo da rede, em alguns casos, o acionamento do judiciário, né? Para que a gente possa soltar as medidas protetivas, ou afastar ele do lar, ou retirar ela. A gente tem um local aqui em Limeira, onde a gente recebe a vítima e seus filhos, para que fique separada do agressor. Né? Então, cada caso é um caso, Beto. Requer trabalhos diferentes e tomadas de decisões, embora o fluxo seja o mesmo, tomada de decisões de acordo com cada caso, né? Para que essa mulher seja mais preservada possível. É fácil? Não, não é, Beto, não é. A gente tem muito ainda a progredir em matéria de legislação e muita legislação também não olha o chão da fábrica, isso é a realidade. O que acontece de fato, né? Se cria uma lei e isso pode, às vezes o efeito que se espera não é aquele alcançado na realidade, né? A gente vai ter até o simpósio aí que a gente vai discutir exatamente isso. A lei que visa proteger, e eu sei que visa proteger a mulher, é o que realmente está acontecendo. Algumas legislações, principalmente algumas novas, nós estamos com dificuldade de como fazer. Né? Como proceder realmente para fazer com que essa mulher seja, de fato, protegida. Né? Essa não é uma área fácil, não, Beto. Tem muita mudança cultural que a gente precisa fazer. Essa parte psicológica é muito importante, né? A gente está tratando com uma pessoa, não é que fez o BO, essa pessoa deixou de ter todos os traumas e toda essa parte psicológica. Ali começa um outro problema. É outra etapa e que vem trazendo todo esse peso, né, dessa relação. E a gente é assim, né, Beto?
A mulher, a gente escolhe os parceiros e a gente pode errar. Né? O Estado só vai entrar quando isso acontece de uma forma assim, ou toma-se conhecimento, ou essa mulher faz essa denúncia. Mas tem todo um contexto de vida, essas crianças, pensão para essas crianças, né? Aonde vai ficar, a dificuldade, toda a parte psicológica, é uma gama de trabalho bem grande para fazer, bem grande. Estou conversando aqui com a vice-prefeita Érica Tanque, aqui no nosso Farol de Limeira Especial, Agosto Lilás. Nós vamos para um rápido intervalinho. Daqui a pouco eu vou falar sobre o simpósio que vai acontecer no dia 28 de agosto, aqui em Limeira também. Vamos aproveitar esse bate-papo para falar desse simpósio. O intervalo é rápido, eu volto daqui a pouquinho. Em Limeira, o trabalho não para. Por onde se passa, podemos ver obras e ações sendo entregues. Unidades de saúde, viadutos, pavimentação, iluminação pública, dentre outras. E isso só é possível com a arrecadação do IPTU, entregue pelos Correios. As parcelas estão organizadas e numeradas mês a mês. É só ficar atento ao vencimento. Você utiliza a mesma guia o ano todo. O pagamento em dia é fundamental para continuarmos avançando e termos uma cidade cada vez melhor. Prefeitura de Limeira. Betos Recuperadora de Veículos, empresa conceituada com mais de 40 anos de experiência no ramo de funilaria e pintura. Tem uma equipe de profissionais especializados para oferecer um atendimento personalizado. Trabalha com todas as companhias de seguro. Tem também uma loja de autopeças que oferece os melhores serviços em funilaria em geral. Para-choques, faróis, lanternas e também faz a troca do óleo do seu veículo. Tá esperando o quê? Conheça a Betos Recuperadora de Veículos. Fica na Avenida Eduardo Peixoto, número 40, no Jardim Nova Europa, paralela ao Anel Viário. Venha nos visitar e faça um orçamento sem compromisso. Betos Recuperadora de Veículos. Telefones 3442-2571 e 3452-2331. WhatsApp 991440738. A água é um bem precioso. A vida depende dela. E mesmo em períodos chuvosos, precisamos ficar atentos. Afinal, a consciência do uso correto se constrói no dia a dia, com a família e a comunidade. A prevenção gera benefícios para todos no futuro. E cuidado com as ligações irregulares, que despejam águas de chuva nas redes de esgoto. Além de risco de ocorrências de vazamento, isso é proibido por lei. Fique atento. Prefeitura de Limeira. O Grupo Bom Pastor tem uma solução completa para amparar você e sua família diante das eventualidades. Com plano de assistência funeral total, mais não é preciso se preocupar e nem ter dor de cabeça com nenhuma providência, pois todas as coberturas necessárias já ficam garantidas de forma preventiva. Isso sem falar nos diversos benefícios em vida criados para ajudar a tornar o seu dia ainda mais cômodo e econômico. E para cuidar ainda melhor da sua saúde, tem o Bom Med Saúde, serviço de telemedicina completo e sem nenhum custo adicional. Com o Bom Med Saúde, você marca e realiza suas consultas sem sair de casa, evitando assim os gastos com deslocamento e filas para ser atendido. Tem acesso a profissionais qualificados, direito à receita médica e aproveite uma rede de farmácias com descontos exclusivos. Para começar a usar o Bom Med Saúde, basta fazer o Plano Total Mais e aguardar a mensagem que chegará em seu celular. A partir daí, é só marcar suas consultas, sem complicação, tudo pelo celular mesmo. Para contratar seu plano e aproveitar todos os benefícios, chame no WhatsApp 0800 950 1010. O que você tem feito para combater a dengue? Fique atento, os casos não param de crescer. Elimine os locais onde acumulam água. É aí que o mosquito se prolifera. Faça isso uma vez por semana. O maior foco do Aedes aegypti está em seu quintal. Faça a sua parte. Acabar com os criadouros é a maneira mais eficaz de combater o mosquito e cuidar da sua família. Prefeitura de Limeira.
Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Você que necessita de um escritório de contabilidade de total confiança, procure por Vitória Contabilidade. Abertura e encerramento de empresas, escritas fiscais, contabilidade e imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica. Vitória Contabilidade. Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Vitória Contabilidade. Já pensou em construir ou investir no endereço mais desejado de Limeira? Conheça o loteamento Cidade Universitária 2, lotes a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa ao lado da Unicamp. Financiamento facilitado direto com a loteadora. Visite o plantão de vendas no Anel Viário e saiba muito mais. Este empreendimento tem o padrão de qualidade do grupo Engep, Cidade Universitária 2. A Covid-19 continua infectando as pessoas e a vacinação é fundamental para a sua proteção. Veja quando você recebeu a sua última dose e dê sequência. Não corra este risco. Se informe sobre os locais e sobre os plantões, que acontecem regularmente, e mantenha os cuidados de higiene. Faça a sua parte. Verifique quando foi sua última dose da vacina e tome a próxima. Simples, não é? Por favor, não espere mais. Se livre da Covid. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Estamos de volta aqui, segundo bloco do nosso Farol de Limeira Especial, hoje entrevistando a vice-prefeita Érica Tanque, aqui falando sobre violência, mês da prevenção da violência contra a mulher. Vamos falar um pouquinho desse simpósio. Eu postei no site da Tribuna semana passada, dia 28 de agosto. Me parece que será um evento bem significativo, hein? Sim, temos que discutir, e eu fui buscar todos os parceiros da rede, e incluir outras pessoas nessa lista e outras entidades nessa lista. Como eu disse, Beto, muitas legislações acabam sendo colocadas, mas nem sempre cria os frutos que o legislador queria, né? E, nesse ponto de avanço dessa discussão da violência doméstica, vai ser discutido aí, nesse dia 28, especificamente 3 entendimentos jurídicos que podem não estar de acordo com os fluxos e atendimentos e essa proteção à mulher, né? Nós temos há muito tempo já, uma lei de notificação compulsória, que é sobre doenças, né, que eram remetidas em números para o Ministério da Saúde. Isso é muito importante, isso dá base para políticas públicas, dá um conhecimento. E tivemos uma legislação em que elencou a violência doméstica como também um ponto importante para essa notificação. Mas nós estamos falando de uma legislação toda voltada para o Ministério da Saúde. E houve uma modificação, e essa lei foi aprovada pela área federal, e depois teve veto, e caiu o veto, e nós estamos com ela posta, em que há qualquer profissional da saúde, seja da área pública ou do particular, sabendo de uma violência ou tendo indício de violência, deve remeter em 24 horas à autoridade policial para tomada de providências. É uma lei bem curta, mas de grande importância para a causa da mulher, e eu entendo isso, mas também de muita dificuldade. Na dificuldade de ver a situação dessa mulher, porque ela não precisa concordar. Né? Então, muitas vezes, um profissional da saúde, médico, psicólogo, enfermeira, que tome conhecimento, deve remeter essa notificação compulsória para a saúde, e a gente sabe que a gente tem pouco número disso, a gente já fez 1000 treinamentos para sensibilizar a equipe de saúde, mas essa lei vem com o que é mais. Ela manda enviar isso para a autoridade policial. Independente da vontade da mulher. Da vontade da mulher. Né? Mas aí a gente começa a pensar, necessariamente a polícia vai chamar para ouvir, né,
tanto a mulher quanto o possível agressor. E aí começa a história. Se ela não disser que não, ela não sofre violência, como fica o caso? Né? Como esse profissional fica? Ele é passível dele ser representado na justiça? Né? Enfim, e aí começa diversos questionamentos. Né? E o meu questionamento é, essa mulher, como nós vamos fazer o atendimento a essa mulher? A gente sabe que toda essa dependência psicológica, isso é muito importante, né, que a gente tenha tratado logo no começo aqui, e, muitas vezes essa mulher ainda se sente muito ligada ao agressor. Existe isso, de fato. Não é assim, desligou. Não é assim que funciona. Como fazer essa mulher que ainda não entendeu, não amadureceu aquele sentimento, porque nós estamos falando de relacionamento, né, de sentimento, ou de preocupação com os filhos, ou de ameaça à família. Como a gente faz para retirar essa mulher? Né? Como a gente separa esse casal de corpos, né, se a vítima não quer? A gente percebe que, muitas vezes, por diversas vezes, a vítima acaba voltando com o agressor. Né? Como fazer com que essa mulher, o agressor, sabendo que foi denunciado, não pratique uma violência ainda maior contra essa vítima? Né? Então, é isso que nós vamos discutir, mais uma parte de lesão corporal, que também entra nesse tipo de assunto, e mais uma ação penal, ação pública incondicionada. Né? Então, são assuntos que a gente precisa, como rede, discutir, e todas as secretarias de saúde precisam discutir isso também no Brasil inteiro, né? Porque vai começar a ter questionamento, né? Vai começar a ter cobrança disso, e como é que nós vamos entregar de fato? O papel aceita, gente, o papel escreve a lei, né? Mas a articulação necessária para isso é o que a gente vai discutir, junto com o Poder Judiciário, e aqui agradeço muito ao Poder Judiciário, que são parceiros muito importantes na rede, a Defensoria Pública, a Promotoria. Eu estive com cada um daqueles que vão fazer esse debate pessoalmente. Um bloco vai ser sobre segurança pública, né, as forças de segurança pública, que são importantíssimas nesse ponto. O judiciário, né, que é importantíssimo também. Um olhar da rede e da parte da vítima, né, e uma outra da parte da saúde. Né? Existe todo aí, eu convidei o pessoal do CREMESP para fazer parte também, aceitaram o convite, estive no Ministério da Saúde, também fiz o convite, ainda não recebi a resposta, quem vem, e estou cobrando, mas a gente sabe, a distância é grande, né? Mas entre fazer o que tem na lei e a vida da mulher, né, até onde o que está sendo pensado realmente vai trazer o fruto que o legislador queria. Né? Essa é uma... E nós vamos estar aí, é um dia inteiro de evento, as inscrições estão quase esgotadas já, nós temos das 8h30 até as 5h30, com tendência a ficar um pouquinho até maior, né? Porque a discussão realmente é necessária e precisa ter. E eu acho que a gente sai à frente aqui, trazendo uma discussão importante. Não adianta a gente deixar embaixo, né, colocar as dificuldades embaixo ou na gaveta. É melhor a gente colocar na mesa e conversar com todo mundo e tentar fazer um fluxo aí e, se precisar, encabeçar também alguma mudança, seja na portaria do Ministério da Saúde, que regulamenta essa lei, seja na lei, para que realmente ela possa ser aplicada e atingir o objetivo que é proteção à vítima de violência doméstica. A violência ela é progressiva, né? Os casos de feminicídio raramente acontecem digamos assim, num primeiro gesto do agressor. Ele vem, ele cresce, né? Faz parte de uma dinâmica. E a gente tem aí números que eu não vou saber dizer a porcentagem, mas é muito claro
que os casos de feminicídio normalmente se dão quando há a separação desse casal, né? Tanto que a frase que a gente mais escuta é: se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Exatamente. Né? Então, a gente precisa se preocupar muito com essa fase, que é uma fase onde a violência atinge todas as outras. A gente sabe que também a gente não quer que aconteça, mas não atinge o seu auge, que é o caso de feminicídio. Até porque o agressor, ele conhece o dia a dia da vítima, Sim. ele conhece os hábitos, ele conhece o que a pessoa, né, as preferências. E tem o poder, né? Ela ainda está sobre o julgo dele, e muitas vezes de ameaçando os filhos, sim. ameaçando que os filhos vão ter pais separados, ou ameaçando de fato, né, alguém da família. Olha, se você não fizer o que eu quero ou não ficar comigo, você vai ver o que vai acontecer com a sua família. Enfim, são armas psicológicas que fazem com que a mulher realmente tenha muita dúvida de tomar a decisão da separação. Há estudos que demonstram aí que uma mulher vítima de violência, ela vai tentar 6 a 7 vezes romper esse ciclo, né? E para chegar na 7ª vez, inúmeras vezes ela tomou a iniciativa, mas deu um passo atrás, por um motivo ou outro, né? E aqui a gente não pode nunca cobrar essa mulher, Beto, porque ela está emocionalmente muito abalada. E a gente não pode esquecer de dizer que existem filhos, existem famílias e existe aquilo que fez ela ficar com ele, que é o amor. E o amor dele seja doentio ou não, se isso não é amor ou é posse, mas esse relacionamento já existia e o Estado tem que intervir, mas entender que essa situação ela é real, existe esse relacionamento, existe essa dependência. Nós estamos falando de sinais, nós falamos muita semana passada sobre isso também, Érica. Digamos assim, quem nunca teve uma briguinha doméstica, né? Com a mulher é normal. E tal, é absolutamente normal. A vida, o relacionamento é muito difícil, a gente sabe disso, Beto. É o extrapolar essa linha, né? Aquela maldade de ser dono, né? De cometer casos assim que a gente não tem sequer estômago para ouvir um relato de muitas mulheres vítimas de violência. Eu tenho uma curiosidade que eu vou te perguntar, porque é como dor de dente, né? Todo mundo está sujeito a ter uma dor de dente. Sim. Qualquer etnia, qualquer tamanho do bolso. Eu queria te perguntar agora, assim, nos últimos meses, nas suas últimas pesquisas, a mulher de baixa renda, a mulher de alta renda, existe diferença de como ela é tratada ou... Não, Beto. Quem mais tem sido vítima? Olha, indefere. Não tem ligação com a classe baixa ou alta, ou média, ou parte de ensino, de instrução, de cor. A gente sabe que tem muita situação complicada quando vai se analisar esses dados. A gente sabe que a mulher sofre mais violência, desse tipo de violência, seja ela sexual ou a violência doméstica, na infância, na adolescência, na fase adulta e na velhice, Beto. São inúmeros casos que a gente tem de atendimento a mulheres já idosas, né, que muitas vezes até já perdeu o marido, mas que é vítima dos filhos. Né? Principalmente potencializado aí pelo uso de droga, de álcool. Então, a gente percebe que a mulher, seja ela em qualquer idade, quando se fala de violência sexual ou de violência doméstica, ela troca-se os agressores, mas a vítima continua a mesma. Né? Troca-se pelo pai, ou pelo irmão, ou pelo filho, ou pelo marido, dependendo da faixa etária que ela está. Então, é bem difícil a gente ter um panorama dessa mulher. Eu tenho, assim, às vezes as mulheres, as que são mais
como eu vou dizer, mais lutadoras ali com as dificuldades do dia a dia, né? Que pega o ônibus de manhã, que vai trabalhar na fábrica, que vai... essa mulher, muitas vezes, ela tem mais coragem de denunciar. Né? Outras mulheres já ficam mais envergonhadas. Isso. Né? Perante toda a estrutura familiar, de assumir que é vítima de violência. Porque é difícil, Beto, para a gente assumir que aquele que a gente jurou amar, né, que fez todo o casamento, que fez aquela festa, ele é capaz de agir daquela forma. Né? E, muitas vezes, as pessoas confundem um agressor doméstico, né, o agressor que comete, com um em série. Não, não é isso. Muitas vezes esse agressor pode ser aquele cara simpático, aquele amigo seu agradável, que senta, conversa e é super legal, mas o foco dele é a agressão com ela, com a esposa, com a companheira, com a namorada. Então, a gente não pode levar muita gente. Imagina, ele é um cara tão legal. Ele é legal nesse convívio, mas o problema dele, a válvula de escape dele é a violência contra ela. Né? Então, assim, eu falo, tem gente que fala, olha, imagina, eu convivia com ele, olha o perigo que eu estava correndo. Sim. Não, ele não é um agressor de todas as mulheres. Ele é um agressor que visa a posse em cima da eleita dele. Né? Então, muitas vezes, as pessoas confundem um assassino em série com um agressor. Dentro desse seu raciocínio, a gente costuma repetir ao longo da vida os hábitos herdados pelos pais. Sim. E nós já tivemos modelos, né, de criação paterna muito mais machistas do que nós vemos hoje. Sim. Né? Hoje os pais são mais liberais, etc. Os pastores mudam de plumagem. Né? E eu percebo também, os pais sessentões como eu hoje, por exemplo, dão uma educação muito mais liberal para os filhos e absolutamente não existe essa questão de, olha, você tem que provar que você tem que ter 50 namoradas, você tem que namorar, você tem que transar o tempo todo. Isso aí, para mim, já acabou. Era uma cobrança muito grande em cima do homem também, né? Aquele, se não faz, não encaixa naquele perfil do homem, né? O garanhão, o que canta a todos, né? O que banca a casa, né? Tudo isso tem caído por terra no sentido tem mudado, não tem? Porque a mulher veio, né? Se a gente for olhar aí as leis da mulher, a gente era semi-incapaz, né? Colocada como semi-incapaz. A gente era proibido de jogar futebol, né? A gente, para estudar, teve que ter lei. Proibido mesmo. Chuteira não é lugar, não é papel de mulher, né? Acho que era essa a manchete da coisa. Então, nós viemos num processo de ocupar espaço, de semi-incapaz, nós estamos aí, né? Votando, sendo votada, participando da sociedade, já que a gente é a maioria da população, né, Beto? Então, é importante que se vire o olhar para as dificuldades dessa população que sofre, muitas vezes, violência de diversas formas. Tem violência política, né? Tem vários tipos de violência. E essa cultural, né, no sentido de que a mulher deveria obedecer somente, caiu por terra. Mas a gente vai colocando assim, a lei é uma coisa, e a prática. Né? Quantas vezes a gente vê ainda homens fazendo brincadeira que mulher não sabe dirigir, né? Deixa de mimimi, né? Não haja como mulherzinha, né? Ou cobrando ainda os meninos, olha, você não pode chorar. É como se a dor fosse diferente em homem e mulher, é a mesma dor, né? Ralou o joelho, vai chorar sim, né? E quantas vezes os homens também são, né? Hoje não mais, mas vamos dizer, um homem antes querer fazer balé era um absurdo, né? E a gente entende isso como uma mudança importante para que o homem também não tenha que ser sempre o forte, né? O que
mantém a casa, né? Porque também, se o machismo traz dificuldades para a mulher, também traz para o homem. Também é ruim para o homem. Né? A gente tem que entender que direitos e deveres entre homens e mulheres são iguais. Eu digo há muito tempo, não tem nada de sexo frágil, não. Eu acho que o homem é muito mais frágil do que as mulheres em várias situações. Eu acho que a gente se completa. Eu não quero, não vou falar que homem é igual a mulher e que mulher é igual a homem. A gente tem jeitos diferentes de ver a vida e que se completam. Isso, né? exatamente. E a gente tem essa oportunidade de aprender e fazer mudanças na nossa sociedade, que é tão importante. Nesse questionamento de você ter falado, pai e filha, a filha, ela vai ver o relacionamento dos pais, ela é capaz de repetir os erros, o filho pode sim. Né? A gente vê muitos exemplos de filhos de casais que haviam a violência ou eles assumirem papéis. A menina achar que aquele é o papel de mulher, então ela deve também não se bater de frente contra a violência, ou o menino, o papel do meu pai era bater, então o meu também é isso. Exato, né? exato. Ou, se não, Beto, aquela colocação de não querer relacionamento. Né? De ver tanta violência que não quer, também não é saudável. Né? Então, a gente tem que pensar que mulheres que permanecem no casamento, num casamento abusivo, num relacionamento abusivo ou agressivo, pensem nos seus filhos, porque isso pode fazer com que seus filhos continuem a reproduzindo o que eles vivem hoje. Então, não faça isso nem para os seus filhos, porque eles podem estar sendo conduzidos para um caminho que não vai levar eles à felicidade. A tendência é essa, ou ao contrário. Né? Aí a pessoa toma isso como exemplo de não fazer. Falei, não acho legal. Exatamente. Porque ninguém gosta de ver gritaria. Exatamente. Né? Ninguém gosta disso. E fica, às vezes, até com dificuldade de se relacionar, porque acha que todo relacionamento é daquele jeito. Né? Então, o psicológico da gente trabalha muito em matéria de proteção, né, Beto? Ou a gente se protege no sentido de nunca vou fazer isso, e ou muitas vezes toma o caminho de esse é o meu papel na sociedade, se minha mãe aguentava, por que eu não posso aguentar? Verdade. Nós temos um novo quadro às quartas-feiras aqui no nosso Farol, com a psicóloga Patrícia Valuta. E eu pedi para ela que fizesse uma pergunta, ela ficou sabendo que a Érica seria entrevistada, e ela mandou uma perguntinha aqui no nosso programa. Vamos lá. Bom dia, seu Roberto. Bom dia, Érica. Estamos aí em agosto, né, no nosso Agosto Lilás contra a violência doméstica, contra a violência sobre a mulher. E eu e Leilani fizemos aí um encontro aqui na tribuna, falamos um pouco do assunto. Semana passada eu e o seu Roberto também debatemos mais alguns temas sobre violência doméstica, principalmente semana passada sobre crianças, mas hoje a gente tem o prazer de ter você aqui com a gente. Eu queria perguntar para você, Érica, já conheço teu trabalho, né? Você já esteve lá comigo no meu projeto, mas como andam os números dessa violência doméstica, especificamente contra a mulher aqui em Limeira, né? O que a gente tem de registro efetivo nesses últimos anos? E eu lembro de você ter comentado, 2 perguntas, né? Que aqui em Limeira a gente tem uma casa que depois de todo esse processo, né, que a mulher realmente denuncia, faz o boletim de ocorrência, ela é acolhida. E eu gostaria de saber como funciona para a gente conseguir levar essa mulher para essa casa, para ela ter segurança no caso de ter filhos, se podem ter crianças ou não. Você pode me responder essa pergunta? Obrigada de coração. Beijo para vocês, uma boa semana para você e para o seu Roberto. Tchau, tchau. É uma querida, né? Uma querida. Bom, números, realmente a gente tem aí todo um levantamento, e isso a nível nacional, né? E que chocam às vezes, mas a gente sabe que esses números também, Beto, eles são subnotificados, né? Entre os números e a realidade é uma grande diferença. Eu até vou conversar na Câmara, porque a gente tinha um projeto lá de uma profissional muito gabaritada, a Amanda, de fazer um levantamento, e ela fez isso
2 vezes, que dava o perfil dessa mulher e o perfil do agressor também em nosso município. Mas a gente sabe que permeia todas as faixas etárias, como eu disse, desde a infância até a idade avançada, a mulher nesse caso de violência doméstica, o principal alvo, e é interessante a gente ver esses números, embora ainda subnotificados, e a gente tenta sensibilizar para que essas notificações sejam feitas. Não tenho aqui os números desse ano, né? Nós estamos ainda na corrida. O botão do pânico tem um papel muito importante nisso, porque com todo o andamento do botão do pânico, toda a parte de informações tão importantes até para a decisão do juiz, a gente pode tirar todas as estatísticas por lá, mas é preciso que esses dados sejam coletados e entrem no sistema do botão do pânico. E isso a Secretaria da Segurança tem começado aí um trabalho para que a gente possa realmente ter as estatísticas num toque de dedo. Né? Então, isso está em processo para que isso seja mais fácil. A gente não precise ficar ali no manual, como a Amanda fez na delegacia, para que tenha esses números. A outra pergunta dela... Aliás, nós falamos vagamente aqui para onde é encaminhada essa mulher vítima de agressão. Na casa da mulher, e essa que ela está se referindo, ela só pode ter o acesso à casa da mulher através da medida protetiva. Tá. E isso é sempre, essa casa de acolhimento, ela vem para exatamente receber essa mulher que já está com a medida protetiva, para que a gente possa fazer esse atendimento. Muitas vezes a gente mesmo pede, nos casos, que o juiz dê essa medida protetiva, né? Através do CEPROSOM, através da delegacia, a gente faz com que esse pedido seja feito para que ela possa ser acolhida. Vai, sim, acolhida com os filhos, né? Isso é importante para a mulher vítima de violência. Nós temos a Marina toma conta dessa casa, que é a coordenadora da rede, e ali também é um ponto muito importante para a gente entender as necessidades dessa mulher, como é a Patrulha Maria da Penha, que eu também criei por lei, e ela faz a visita na casa da mulher. Isso, Beto, dá um know-how para a equipe, porque a gente começa a perceber as dificuldades. Já cheguei a fazer um acompanhamento com a Patrulha Maria da Penha em casa de mulheres vítimas de violência. Por exemplo, eu fui num caso onde uma senhora tinha medida protetiva contra o filho, né? O filho tinha saído, estava do lado da casa dela, ela como mãe também, e ela estava tomando conta do neto. Meu Deus. Consequentemente, toda a documentação dessa criança. É preciso saber, a guarda ficou com ela, a gente precisa dar. Isso a Patrulha Maria da Penha faz de um jeito assim brilhante. A Giane e a equipe dela têm essa sensibilidade de poder entender que a violência ela requer outras atitudes que a gente pode fazer. Então, a Patrulha Maria da Penha, a casa da mulher vítima, também a gente não divulga onde é, um lugar que não tem placa, não é essa a finalidade, exatamente para manter a segurança dela. Então, é através das medidas protetivas que elas podem ser colocadas sob segurança. E tem assim, pode continuar trabalhando, muitas vezes a patrulha leva os filhos na escola, né? A gente quer devolver o máximo de normalidade a essa mulher, enquanto ela aguarda aí a retirada ou dele da casa, para ver como vai fazer essa situação. Temos também o aluguel social. Em alguns casos, é óbvio, a gente não pode fazer para todo mundo, né? Mas, em alguns casos, que o CEPROSOM julgue as técnicas do CEPROSOM, e eu agradeço muito a elas passam ao município a pagar o aluguel social para que essa mulher recomece a vida dela longe do agressor. Mas a gente ainda não tem perna para fazer isso para todo mundo, não é essa a finalidade. Mas aqueles casos que são mais pesados e que requerem, o município faz sim.
Muito bem, estamos chegando ao final do nosso bate-papo e sempre importante, né? O agosto lilás, né? Mês de prevenção contra a violência doméstica, violência física, violência psicológica, violência sexual, todos os tipos, né, de violência, né, Érica, nós estamos abordando. E lembrando, dia 28, então, um simpósio Elza Tanque, para discutir os novos caminhos contra a violência. Minha amiga, eu queria te agradecer muitíssimo aí pela visita, lhe desejar boa sorte, boa saúde, para você continuar com esse fôlego todo que só você tem. Eu agradeço, Sucesso. Beto, eu agradeço mesmo. Esse tema, realmente, eu me dedico. É lógico, a gente tem atuação em outras áreas, sim, mas eu sempre falo, a gente vem para a vida pública com uma bandeira. Né? É óbvio que a vida pública, ou seja como vereador, ou lá na prefeitura, a gente tem que ter um olhar, afinal, os vereadores votam todas as leis. Consequentemente, você tem que abrir a sua visão. Mas é importante que a sua causa você não abandone. E eu não abandono mesmo. Né? Tanto que Limeira está à frente, Beto. Eu vi agora, participei lá no governo do Estado, uma lei que o Estado fez, que é o NOCALE, baseado naquele protocolo da Espanha. O Estado traz em 2023. Aqui em Limeira já é lei em 2019. Né? Então, a gente sempre está com um trabalho assim, muito voltado e sempre muito atento aonde a gente pode corrigir. E tocando para frente na busca aí de um dia, quem sabe, Beto, todas as leis que eu fiz, ou os trabalhos e fluxo que a gente criou, sejam totalmente obsoletos. O que eu quero é que as minhas leis sejam obsoletas. Isso é, conseguimos vencer a violência contra a mulher. Genial, gostei dessa. Essa é a minha... Todo mundo quer que a lei fique para sempre. Eu quero que as minhas caiam todas, mas que a realidade seja diferente. Verdade. Muito obrigado mais uma vez, a vice-prefeita Érica Tanque, você que nos acompanhou. Amanhã tem mais. Até lá.